abrir a clínica, a gente já ia ter paciente. Essa é a ilusão de todos nós. Vai dar muito bom, vai ser facinho. Exatamente. Tá dominado Exatamente. o mercado. E aí escolhemos um ponto. O ponto foi escolhido, foi um prédio, tá? Foi num prédio comercial. Um prédio comercial de clínicas. De clínicas. Um lado era clínica, outro lado era outros negócios, né? A gente sabia como é que o mercado funcionava, né? É um mercado um pouco mais atrasado na época do que aqui. Então, a gente quis que esse fosse o nosso grande diferencial. Perfeito. Então, da gente ser tecnológico, moderno, uma formação, né, na capital, enfim, né? Pra gente poder comunicar isso. E aí, abrimos. E aí, como todo mundo, né? Ficamos esperando o paciente chegar. Esperando o paciente até a gente entender um pouco mais, né, do tráfego pago. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 50 do PodPés. Esse podcast é voltado para você, meu colega médico, minha colega médica, que quer expandir sua visão. Você que quer furar a bolha, você que quer ir além da medicina técnica e aprender habilidades que nós precisamos nesse mercado de hoje, para se diferenciar e até para sobrevivermos como médicos. Precisamos aprender a vender, precisamos aprender a liderar, precisamos aprender a fazer marketing, gestão do consultório. Então esse é um canal com esse propósito com você. É para te trazer insights, visões, aprendizados, conhecimento sobre isso. Um conhecimento que a gente não vai encontrar nos congressos de especialidade que a gente participa, não vai encontrar na graduação, não vai encontrar na formação acadêmica. Então você precisa escolher boas fontes de conteúdo e conhecimento para você consumir. E o meu compromisso nesse canal com você é ser essa boa fonte para você. E óbvio que para honrar esse compromisso, eu escolho a dedo as pessoas que eu vou trazer para cá. Olha a responsa, tá, gente? Tem que ser bem escolhida. E assim, hoje é o episódio número 50 do PodPés. Vocês entenderam isso, né? Chegamos no episódio 50, mantendo aqui o nosso critério para selecionar a dedo as pessoas que vão estar aqui. E eu trouxe aqui hoje uma referência de uma médica que se construiu como empresária. Eu tive a honra de conhecê-la através do Clex Club, um grupo de empresários de diversos setores. Tem poucos médicos lá. A Camila é uma das médicas que fazem parte do Clex junto comigo. E a Camila é médica, cirurgiã vascular, empresária da saúde e hoje da educação empresarial para médicos. Sócia do seu marido, Christian Ferreira, em todos os negócios. Eu achei isso demais. Tem 5 clínicas em 3 estados, Rio Grande do Sul, Vitória e São Paulo. Abriu uma clínica linda em Moema agora. E é mentora da mentoria Vel Club para médicos que está também na MLS. O trabalho dela hoje é promover saúde e beleza para os pacientes, transformação para os colaboradores e devolver para o médico a gestão do negócio de saúde, seu consultório, mostrando que ele é capaz de aprender a gerir. Uau! Camila, seja muito bem-vinda ao PodPés. Obrigada, eu tô honrada demais de estar aqui, poder contribuir com você, com a sua audiência. Vamos lá, tudo que eu puder é Olha, seu. Que coisa maravilhosa. Camila, primeiro, eu gostaria assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, eu conheci você através do Clex, então assim, como a ambiência é importante. Total. Como a gente escolher os ambientes que a gente quer crescer, o quanto que isso nos aproxima de pessoas que têm fit com a gente, de pessoas que podem, com quem a gente pode trocar. Eu acho que é isso. À medida que o médico vai crescendo e buscando esse caminho, ele vai ficando meio solitário. Ele se sente meio que um peixe fora d'água. Eu me sinto assim. Então, quando você encontra, você se coloca numa ambiência de crescimento, você encontra pessoas com quem você pode trocar. Como a gente trocou tanto antes de começar aqui a gravar esse episódio. Então, para que as pessoas que estão aqui ouvindo o PodPés conheçam um pouco você, se apresenta um pouco. Eu sei que eu já li aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse e até contasse um pouco da sua trajetória de formação, onde você fez faculdade, onde você fez a residência. Conta pra gente um pouquinho, até da escolha pela vascular. Fala tudo. Então, vamos. Bom, minha formação médica foi no Espírito Santo, em Vitória, e eu vim fazer residência aqui em São Paulo. Fiz vascular e fiz a cirurgia geral na Santa Casa. Legal. Fiz mestrado, escrevi artigo de livro, publiquei artigo internacional. Você queria ser professora? Tem uma carreira acadêmica, uma veia acadêmica aí. Na verdade, eu sempre gostei muito de transmitir o que eu sabia, sabe? E talvez de simplificar coisas. Então, Legal. sabe, eu gostava de transformar algo
a princípio, complexo em simples, ou de não saber fazer algo e conseguir fazer depois. Legal. Sempre eu gosto do desafio de não saber hoje, mas daqui a pouco você me aguarde que eu volto. Que bacana. Sabe? Aprender a fazer. Você curte o processo do aprendizado. Gosto, mais que o resultado final. Olha Inclusive. que interessante. Já pegue aí, porque você está aqui para pegar o modelo mental do médico que tem sucesso nessa jornada como médico empresário. Eu gosto mais do processo de aprender do que do resultado. Eu curto o processo. Isso é muito legal. Gosto muito. E aí, bom, conheci meu marido em São Paulo também, amigos em comum. Cirurgia ele fez residência na Santa Casa também? Não, ele fez no ABC, na Faculdade de Medicina do ABC, a cirurgia plástica, a gente se conheceu por amigos em comum. Ele é de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Os pais empreendedores. Foi o primeiro contato que eu tive com empreendedores, porque minha família não tem ninguém que empreende. Meu pai era médico também, mas ele era funcionário público, então zero empreendedorismo. E a minha especialidade é uma especialidade muito atrelada ao hospital. Verdade. Muito atrelada a convênio. Então, o que eu enxergava naquele momento era aquela trajetória. Tá? Vou só dar um adendo assim, com relação à minha subespecialidade, que é quando a maioria dos vasculares hoje, que com certeza estão assistindo aqui, tem um caminho a seguir, que a princípio é você terminar a vascular e fazer uma residência de endovascular. Uma subespecialização. Esse é um caminho que todo mundo segue. E o primeiro ponto de inflexão que eu me vivi na época, quando eu terminei a vascular, eu falei, não, mas eu não quero fazer. Eu não entendia muito bem o que eu queria fazer, mas eu não queria seguir esse caminho. Aquele caminho que todo mundo seguia. Exato. Como que eu fiz essa escolha? Eu comecei a observar aquelas referências que eu via na minha especialidade 10 anos depois. Então, eu tinha 30 na época. Eu falei, bom, deixa eu ver quem tem 40 anos aqui, como é que eles estão. Boa. O que eles estão fazendo? Como que eles estão na vida pessoal, na vida profissional? E aí eu olhei para aquelas referências, eram as minhas. Talvez as pessoas tenham outras referências, mas as minhas naquele momento, eu falei, não é o que eu quero para mim. Então, não é esse caminho que eu vou seguir. Eu não sei o que eu quero, mas esse eu não quero. O que é que você via nessas referências 10 anos depois que fez você ter clareza que não é o que você quer? Pessoas extremamente bem formadas, bem qualificadas, tecnicamente, pessoas que resolviam problemas complexos de pacientes, casos complexos, salvavam vidas, literalmente, que se sentiam não valorizadas na profissão, que não conseguiriam prosperar no consultório, ou seja, estava atrelado a um modelo verticalizado que a gente tem hoje da saúde. E eu falava, por que essa pessoa não chegou onde ela quis chegar? Olha o que ela faz. Olha até onde ela chegou, né, como técnica. Por que ela não... Só que, assim, era a minha mentalidade de residente, né? Mas eu falei, alguma coisa tem aí e não é esse caminho que eu quero seguir. Primeiro ponto. Legal. Então, eu optei, minha primeira resposta foi um não. Não quero esse caminho. Fui pro mercado, comecei a trabalhar, entrei em várias equipes, tudo mais. Foi quando eu conheci o Christian. Aqui em São Paulo, você começou a trabalhar. E aí, como toda equipe, você é jogado para periferia, sobre avisos, para que você consiga ter o direito de fazer um ambulatório no hospital. Num bom hospital. Assim funciona a minha especialidade, boa parte das especialidades cirúrgicas que estão inseridas nesse modelo. Tá? Médicos cirurgiões que estão ouvindo a gente aqui, não importa a sua especialidade cirúrgica. Nossa, Camila, eu acho que você trouxe uma visão muito real. Quer dizer que você vai para a periferia sobre aviso, convênio, para poder você ter o direito de ter um ambulatório no hospital. Mas isso. Você até pode ter acesso a esse ambulatório, mas o preço é esse. E a gente paga, porque a gente está começando e está tudo certo. Topa tudo no começo, né? Exatamente. E aí, enfim, então aquela vida São Paulo, 3 horas por dia no trânsito, ou seja, eu não estava satisfeita. Mas era o que eu tinha no momento, né? Aí conheci o Christian, e o cirurgião plástico é outra vibe, né? Ele já sai sabendo que é consultório, já tá pensando, né? E eu né, meu perfil é dominante conforme, então na minha conformidade, com muito medo. Tá? Só que também a gente virou parceiro, a gente decidiu que a gente ia estar junto, e eu falei, bom, agora eu vou precisar me conectar com ele de alguma forma. Então, ele quer ter um consultório, eu preciso escolher uma área da minha especialidade que fita com ele. Que case com essa ideia de consultório. Exato. Então, assim, foi uma decisão estratégica, não foi uma decisão de amor pelas varizes, naquele momento. Perfeito, porque você escolheu varizes como seu nicho de atuação. Flebologia, exatamente. Então, naquele momento não foi. Porque na especialização da vascular, a gente é muito arterial. Eu tinha pouquíssima variz ali. Não tinha nada de estética, não tinha nada de técnicas modernas. Então, não tinha uma visão sobre a paciente e sobre o tratamento. Aí eu falei, bom, eu vou estudar varizes, vou estudar varizes. Livro, artigo, imersão total naquilo. Tá? Vamos lembrar que essa época era a pandemia, 2020.
E aí eu me aprofundei em tudo. E durante um ano eu fiz tudo. Então a intensidade distorceu o tempo. Perfeito. Eu me especializei muito nesse ano. Então, livro, artigo, congresso, curso. E foi uma formação por sua conta. Não teve uma pós-graduação em flebologia, por exemplo. Não. Existe isso? Uma Não. sub em flebologia? Agora, tem 2 anos que tem algumas pós-graduações privadas que você pode fazer. Mas não era comum naquela época. Eram cursos pontuais, acesso a alguns mentores, Você algumas pessoas. construiu sua formação nesse nicho. Aí eu entendi que uma deficiência minha era ultrassom, né? O diagnóstico e acompanhamento. Então, também fiz o curso. Então, investi alguns R$1.000, cerca de 100, 120 mil reais em tudo isso para me especializar. Tá? Muito bom. E aqui, Camila, interrompendo um pouco essa história que está maravilhosa. Eu estou aqui acompanhando em tempo real. Tem 2 pontos importantes das suas decisões. Eu estou aqui para extrair o modelo mental das pessoas que sentam aqui. Então, eu já, a essa altura, no episódio 50, a gente vai identificando alguns padrões das pessoas que têm sucesso nas suas áreas. E como médicos, empresários, uma primeira coisa que você falou eu nichei dentro da cirurgia vascular. Muita gente ia para o caminho da endovascular. Aquele nicho, não é o que eu estou querendo. Eu escolhi flebologia. Isso. Então, assim, eu falo muito isso. Porque o médico, talvez muitos ainda não tenham essa clareza. Quando você vai se posicionar no consultório particular, para construir uma cartela de pacientes particulares, o nicho é importante. Porque as pessoas vão pagar mais fácil para quem é especialista naquilo. Com certeza. E aí a sua escolha foi, inclusive, assim, nossa, era a área da vascular que tinha fit com o ambulatório, o consultório com meu marido. Exato. E que bom, né? Essa conjuntura te ajudou a focar numa área que realmente era rentável também. Exato. Uma dor do mercado e que tinha potencial de crescimento econômico. Exato. E esse foi o primeiro ponto, nichar como vascular. Então, você, independente da sua especialidade, cara, você tem que escolher um nicho de atuação. E aí, os critérios que você vai usar para escolher são diversos, mas o nicho é importante. A segunda coisa, você investiu. Tempo e dinheiro. Boa. Tempo e dinheiro. Foi 120 mil. Você falou somando todos os cursos, todas as formações e tempo, porque você ficou 1 ano dedicada a se especializar e ficar boa em resolver esse problema de varizes. Exato, exatamente. Pronto. E aí, ele terminou também a cirurgia plástica, optamos em fazer a nossa clínica e onde nós vamos fazer? Porque família do Espírito Santo a minha, a dele do Rio Grande do Sul, a gente aqui, e começamos como é que nós vamos decidir? Aquele momento, né? São Vamos Paulo, morar onde? Caro, para 2 recém-formados, né? Então, já ficou fora de cogitação para um começo. E a gente poderia escolher, por exemplo, Vitória, que é a cidade da minha família, mas também capital. A gente teve essa objeção. Vamos escolher, então, interior de São Paulo ou Rio Grande do Sul? E aí foi a primeira, assim, foi mais uma decisão estratégica que a gente teve sem saber que a gente estava tendo decisão empresarial. Bom, vamos para o Rio Grande do Sul, interior, porque é uma cidade, Pelotas, né? Uma cidade grande, assim. Quantos de habitantes interior, tem Pelotas? Tem 350 mil habitantes. É grande. Né? A família dele é uma família conhecida, meus sogros, eles são muito conhecidos lá na região, então a gente achou que isso pudesse ser uma vantagem para nós. Eles são empresários, área da educação, inclusive eles têm escolas. Bacana. E eu falei, bom, interior vai ser mais fácil de a gente ser conhecido. Olha só. Vamos para lá. Então, além da rede de apoio, obviamente, da família, claro. E fomos para lá. E aí, quando a gente decidiu ir para lá, a gente também tomou a decisão de ir muito bem e muito grande. A gente queria ser muito especialista, porque a gente achava que só de ser especialista, abrir a clínica, a gente já ia ter paciente. Essa é a ilusão de todos nós. Vim de São Paulo, fazer tudo. O Christian também fez todas as tecnologias, fez curso, fez um monte de tecnologia para plástica, curso de mama. Então, se ultra especializou, eu falei, vamos que vai ser muito bom, vai ser facinho. Exatamente. Tá dominado. Exatamente. O mercado. E aí escolhemos um ponto. O ponto foi escolhido, foi um prédio, tá? Foi o único negócio que a gente teve em prédio até hoje. A gente escolheu o prédio porque era um prédio de clínicas da cidade, com as grandes referências ali. Vamos pegar um pouco da referência também, né? Porque vão olhar o nosso nome ali no meio de grandes referências, a gente vai ser referência também. Foi num prédio comercial. Um prédio comercial clínica, de clínicas. Um lado era clínica, outro lado era outros negócios, né? Legal. A gente se posicionou ali.
E aí ficamos ali durante 2 anos. Começamos eu, ele, uma secretária e uma fisioterapeuta, que ano até que hoje era está com a esse, gente, Camila? 2021. 2021. Abril de 2021. Faz pouco tempo, 5 anos. gente. 5 anos. 65 metros quadrados, nós dois ali. E a gente tomou a decisão, então, de ultra especialista. Investimos muito, a gente não tinha dinheiro, pegamos empréstimo. Tá? 1 milhão. 1 milhão emprestado para montar essa clínica, essa Exato. estrutura. A estrutura, na verdade, um pouco foi para a clínica, reforma, e um pouco foi de equipamento. Então, eu equipei Perfeito. toda a minha sala, porque cirurgia vascular, parte de flebologia ambulatorial é tecnológica. É o que? Máquina de ultrassom. Ultrassom, laser, resfriador, Laser. endolaser, então isso envolve aí um investimento, e ele também com as tecnologias para plástica. Então, a gente sabia como é que o mercado funcionava, né? É um mercado um pouco mais atrasado na época do que aqui. Então, a gente quis que esse fosse o nosso grande diferencial. Perfeito. Então, da gente ser tecnológico, moderno, uma formação, né, na capital, enfim, né? Para a gente poder comunicar isso. Maravilha. E aí, abrimos. E aí, como todo mundo, né? Ficamos esperando o paciente chegar. Esperando o paciente Até a gente entender um pouco mais, né, do tráfego pago. Que Vocês aí, faziam... Tinham rede social, tínhamos. perfil profissional. Quando a gente você e tomou o a decisão de Christian. abrir a clínica, de fazer a clínica em agosto de 2020, a gente resolveu também, tomou a decisão de potencializar o Instagram. Então, tipo, produzia conteúdos mais caseiros, com a gente mesmo fazendo 20 minutos para gravar um vídeo, tá ruim, apagava, aquela coisa toda, mas continuava ali perseverando. Foram persistentes. E tendo também uma agência para ajudar. Uma dava certo, não dava certo, aquela coisa também de início, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o nosso posicionamento, aí a culpa passa a ser dos outros. Exato. Né? Então, aquele início que todo mundo passa, né? Começamos a investir em tráfego, a gente ficou de abril até, acho que julho, agosto, com 0 pacientes. O que a gente fazia? Chamava alguns amigos para ser nossos modelos. A gente se gravava fazendo procedimentos e contava casos de pacientes que a gente já tinha tratado, mas que não eram aqueles especificamente, com o objetivo de educar, de expor na rede social, de gerar identificação com alguém que pudesse estar assistindo e gerar interesse. E também gerar um movimento. Perfeito. Porque você tem coisa todo dia ali, isso está em movimento, está acontecendo e a pessoa tem uma coragem de ir lá também. De ir lá. E o movimento é magnético. Onde Exatamente. tem movimento, tem magnetismo, tem energia de atração para pessoas chegarem. Exatamente. Eu demorei ainda mais tempo que o Christian para ter paciente. Ele, no final do ano ali, começou já em setembro, mais ou menos. Aqui, imagina, a gente ficou quase 6 meses com ninguém. E a gente fazendo vídeo todo dia. Vídeo todos os dias. Todo dia a gente Calma ia pra lá. aí. Uma pausa para essa parte. 6 meses de clínica aberta, Isso. sem pacientes. Praticamente sem nada. Praticamente sem nada. Olha a persistência. Aí vem a terceira característica do modelo mental. Persistência. E vocês gravando vídeo todos os dias. Tá vendo, gente, como não é fácil? Não. Você vê uma pessoa que deu certo, pra ela é fácil. Cara, você não sabe como foi que essa pessoa começou. Cara, que persistência. Camila, o que faziam vocês persistirem? Vocês não desistirem? Na época... Porque você podia pensar, não vai dar certo isso aqui. Qual é o limite entre eu tô sendo teimosa, insistindo numa coisa que não vai dar certo, ou eu estou persistindo numa coisa que eu sei, que eu acredito que vai dar certo? Sim. Nessa época, o Christian, ele até se colocou em grupo de plantão, porque ele falou, se der ruim, eu vou começar a dar plantão aqui. E na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu falei pra ele, né? Eu falei, nós vamos comer arroz, feijão e ovo, mas a gente não volta pro que a gente era. A gente só tem uma opção, que é dar certo. Não tem outra opção. A gente não pode estar cansado, a gente não pode estar frustrado, a gente não pode chegar aqui irritado. A gente tem que se arrumar todos os dias, nós vamos vir pra cá e agir como se a gente já fosse. Entendeu? Então a gente ia todos os dias arrumado e gravava vídeo e olhava o WhatsApp e não tinha quase ninguém entrando em contato, mas a gente estava ali, chegava alguém de fora e a gente estava ali para receber. Até que aconteceu. Aí, por sorte, né, dizem do nada... A persistência dá resultado. A persistência dá resultado. Mas calma lá. De 6 meses pra cá, uma outra pessoa, esse processo aguentando a agenda vazia. Agenda vazia. Eu falo sobre isso. A fase da agenda vazia é cruel. 6 meses de agenda vazia da clínica. Como vocês pagavam as contas da clínica? O empréstimo ainda estava... O empréstimo ele foi feito para ser o capital do giro de 6 meses. O capital do giro de 6 meses. Foi certinho. Caraca, foi certo. E vocês tinham 6 meses para dar certo. Por isso que ele falou do plantão. Falei, não vamos desistir. Com 5 meses, eu falei, não, segue, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu gravo mais vídeos, a gente traz pessoas conhecidas e foi acontecendo. Aí o primeiro paciente veio, o
segundo, e aí a gente vai melhorando o nosso serviço, vai tendo a nossa indicação. Então, ele despontou primeiro do que eu. Eu lembro que em novembro e dezembro desse mesmo ano, ele já tinha agenda cheia, cirúrgica. Caramba. Cirúrgica. Particular, sempre particular. Sempre, nunca 100%. convênio. Nunca. Vocês já começaram assim com Nunca. essa cabeça. Exato. E aí, eu virou o ano. Tá, então a gente chegou. Eu tinha um paciente, outro pontual, não é que não foi totalmente escasso. Tá. Mas aí demorou ali fevereiro do ano seguinte para eu começar a ter um movimento maior. Maior de aí depois agenda. disso despontou até eu ter 3 meses de espera. Caraca, então calma lá. De fevereiro, quando você começou a ver. Então vamos lá, gente, só para vocês pegarem a cronologia, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa desajustada com relação a esse início. Fica um mês, essa ideia de consultório particular para mim não funciona, vou desistir, vou voltar para o convênio, vou voltar para o plantão. Então, no caso da Camila, foi de abril a fevereiro do ano seguinte, começar a ter uma constância. persistindo um ou outro paciente, os primeiros 6 meses, quase nada, de 6 meses para frente, começou a ter algum movimento. Em fevereiro, começou a ter um movimento mais sólido, consistente. Exato. E daí até a agenda cheia com fila de espera de 3 meses, quanto tempo demorou? Em fevereiro, no final do ano, desse mesmo ano, já estava com a agenda bem cheia. 2022 aí, exato. Final. A gente já tinha uma sazonalidade, né? Nossas especialidades têm sazonalidade por causa do sol, férias, interior também as pessoas viajam. Pelotas é muito frio, então meio do ano eles fogem pro sol. Época de início de ano foge pro sol. No início a gente tinha muita aflição com relação a isso. Hoje a gente já aprendeu a trabalhar. A gente já entende como é que funciona, então a gente já tem estratégias para vencer isso. Legal. Mas antes era aflição, né? Então, no final do ano de 2022, eu já estava com uma agenda bem cheia. Experimentamos uma discreta sazonalidade ali em janeiro, fevereiro. Mas depois, março começa de novo. E aí, chega em outubro, novembro, tem uma quedinha. Então, a gente vai trabalhando com esse fluxo. Mas foi mais ou menos um ano. Um ano, então, para você sair dessa agenda, quando você começou a ter um movimento consistente, começou a ver um movimento consistente de agenda, até você já ter fila de espera. Exato. Foi rápido. E o que eu dou de insight, assim, para quem tá no interior? Porque, às vezes, acha que só porque não tá no interior, talvez seja mais difícil. Ah, não, a capital é um pouco mais fácil. É outro jogo. O paciente ele tem uma outra mentalidade. Mas isso é uma crença real para os colegas que atendem no interior. O paciente tem uma outra mentalidade. O paciente da capital paga. Cara, o interior é um oceano azul. É um oceano azul. Não tem tanta gente que faz o que você faz, como você faz e comunica da forma que você comunica. Sensacional. Porque eu tinha outros colegas que faziam também o que eu fazia, mas ninguém se posicionava, ninguém colocava uma jornada de paciente que fosse atraente e ninguém comunicava isso. Então, o meu jogo era de mostrar tudo que eu fazia sempre. Perfeito. E os bastidores, o detalhe, e a jornada, e os diferenciais, além da técnica, sabe? No início, quando a gente tá trabalhando com tecnologia, então quem está começando também, né, se ultra especializou com tecnologia, eu brinco até com nossos mentorados, a gente vira um propagandista de tecnologia. A gente usa a tecnologia para vender. Exato. E não é. Na verdade, o que está em volta... Legal. Que é o que mais agrada o paciente. Então, pode ter muita gente que faz o que você faz, mas não do jeito que você faz. E não comunica da forma que você comunica. Sabe? Muito então, bom. Eu enxergo como um oceano azul muito bom o interior, sabe? Legal. É bem menos desafiador do que cidades maiores. Exatamente, Camila. Eu acho que trazer essa visão do interior é visão para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, porque principalmente para quem está começando o consultório, ou às vezes você desacredita do interior, acha que as pessoas têm a mentalidade mais fechada, acha que as pessoas não vão pagar particular, quando na verdade estão ali as pessoas que, se você fizer uma diferenciação, como você falou, uma jornada do paciente, uma experiência do paciente, e você comunicar isso é novidade, tem pouca gente fazendo o que você está fazendo, então você está diante de uma oportunidade de crescimento mais rápido. Com certeza. Tanto que na hora que você chegou na cabeça das pessoas lá, eu acho que de abril até fevereiro você estava construindo, você estava chegando na mente das pessoas, comunicando, construindo essa jornada, divulgando, fazendo um vídeo em fevereiro, quando você chegou na mente das pessoas, para dezembro sua agenda encheu. Isso. E não retroagiu mais. E não retroagiu mais. Então, fantástico isso. Essa visão do interior é muito legal. E uma outra coisa, Camila, que você falou,
Nessa fase da agenda cheia, você falou que a sazonalidade gerava aflição. Eu acho que esse é um outro ponto que eu quero só resgatar, porque eu sei que gera. Abrir o consultório particular, as pessoas têm a expectativa de que vão fazer a mesma coisa todos os meses, e não é assim. Eu brinco com os meus mentorados, qual é a loja que vende igual todos os meses? Não existe. Existe a sazonalidade, ela é parte natural do processo de abrir um negócio. A característica de um negócio é a sazonalidade. Ninguém vende a mesma coisa todos os meses. Mas isso gera aflição, porque as pessoas têm a expectativa, um mês deu baixa, vai dar ruim, vou ter que voltar. Quais foram as estratégias que vocês desenvolveram para lidar com os períodos de sazonalidade? Então, primeira coisa foi a gente conhecendo, né, o nosso custo desses meses com menos baixa, né? Menos alto, desculpa. Perfeito. Então, por exemplo, a gente sabia o nosso custo. Então, a gente sabia quanto que a gente ia precisar lá nos 3 meses do ano que a gente tivesse com um fluxo um pouco menor, né? Perfeito. Então, a gente sabe qual esse número, é importante. E aí, a primeira estratégia é tentar já ter esse número nos outros meses. Então, por exemplo, ali no inverno, que a gente tem um pico maior, a gente já sabe que faz aquela gordurinha para janeiro, fevereiro e março. Primeira coisa. Atende um dia da semana a mais, sábado. Então, já tem aqueles tratamentos que são para cobrir lá nos 3 meses. Essa é a primeira estratégia. Que é a mais fácil. É a fruta baixa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas já está ali no jogo. A gente não mexe com precificação, não mexe muito com o modelo comercial. Perfeito. A segunda estratégia é, a gente sabe quem são aqueles pacientes campeões, que eles gostaram muito da gente, só que o único motivo dele não fechar é financeiro. O único. Só que você precisa saber, você como médico e o seu time precisa saber que a única objeção é essa. Ou seja, isso vem do processo de venda e da passagem de investimento. Você precisa saber se é só esse o motivo. Pô, e o paciente diz. Quando ele gosta mesmo e você pergunta e você se interessa em saber, ele diz. Né? A maioria dos perfis comportamentais diz. Tem aqueles mais retraídos, mas a maioria diz. Então, a gente já tem um asterisco nessas pessoas. O motivo legal. É só dinheiro? Beleza, tá um asterisco nela lá na nossa planilha de oportunidades de negócio. Perfeito. Beleza, chegou o ano, foi rolando, a gente mantém esse relacionamento com ela, porque senão a gente pode perder ela para outra pessoa. Então a gente mantém nosso relacionamento, como é que você tá, como é que tá o filho, e aí depende de cada pessoa, né? Então a gente mantém esse relacionamento. Chegou ali outubro, novembro, volta nela. E é onde a gente faz um valor diferenciado. Como uma campanha. Uma campanha. Para ela poder, mas a obrigatoriedade é fazer em janeiro e fevereiro. Perfeito. Então, ela vai ter esse benefício. Mas para não descredibilizar o serviço, porque você reduziu um pouco o preço, ainda mais que é um serviço médico, é uma coisa sensível. Né? Não pode depois colocar em xeque a técnica, a qualidade, a dedicação da gente. Então, a gente tem muita objeção em baixar preço, porque achar que o paciente vai pensar mal. Tudo é como a gente comunica, é a história que a gente conta. Perfeito. Então, a gente sempre fala, olha, a gente gostou muito de você, você também gostou muito da gente, revive aquele momento, né? E a gente separa sempre alguns pacientes para essa época do ano, fazendo valor diferenciado, mas é só os que a gente gosta muito. E é só os que a gente sabe que gostam muito da gente. Faz sentido para você a gente apresentar essa proposta? Isso no WhatsApp. Depois chamada de vídeo, conexão, não sei o quê. E aí, janeiro, fevereiro. Então a gente manda assim. Muito bom, Camila. E eu gostei desse termo, planilha de oportunidades de negócio. Vocês têm essa planilha? Temos, todas as clínicas. Muito legal. Então, sempre uma oportunidade. Né? Cara, são oportunidades. A pessoa não fechou, cara, mas ela é o nosso perfil de cliente ideal. A única objeção financeira, ela gostou da gente, a gente gostou dela. É isso aí. Guardei na manga. Isso aí. No momento certo eu faço. Exato. Muito legal. E só não pode esquecer dela. Então não tá pode ali, esquecer dela. Então, sim, mantém relacionamento com ela o ano todo. E tem várias. Aí tudo que a gente tiver de estratégia ao longo do ano, ela é lembrada. Mesmo não sendo cliente hoje. Exato. A gente tem que lembrar que daqui a pouco ela fecha com a gente e ela vira o nosso canal de indicação, certo? Exato. Então a gente pensa além. Isso não é só a receita que ela vai trazer para a clínica, é as pessoas. Eu gosto de uma frase, eu amo essa frase, Camila, eu nunca esqueci. Existem 2 tipos de clientes: o cliente que te paga e o cliente que te propaga. Exatamente. Propaga. E olha o propaga. O propaga ele faz um pré-pagamento para você. É antes, porque quando ele te indica e aquela pessoa vem, ele tá gerando receita para você antecipada, né? Exato. Antecipadamente. Muito legal. Assim que a gente trabalha, principalmente nas clínicas de varizes, né? Esse é o momento que a gente faz. É o plano para lidar com os meses de sazonalidade. Exatamente. Os meses de baixa. Exato. E tem funcionado. Inclusive, a gente usa essa mesma estratégia em qualquer época do ano que a gente esteja com uma baixa de faturamento.
Perfeito. Então, o nosso jogo é o jogo do relacionamento, porque esse é o único jogo que dá certo, na verdade. A única forma da gente vender, da gente vender nosso serviço, a gente ter a oportunidade de tratar essa pessoa, é a gente tendo um bom relacionamento com ela. Nem todo mundo vai estar aberto, é onde a gente precisa entender também que não é para todo mundo. Às vezes ela não quer esse relacionamento e tá tudo certo. Você só precisa daqueles que querem. Você não precisa de todos. Exatamente. E aí, todo o meu time comercial é sempre essa narrativa, porque senão baixa energia. E você, médico, né, que está assistindo, e tem seu time comercial, você precisa se energizar dessa frase, né? De não é para todo mundo, é para quem quer você, é para quem você quer também, né? E essa mesma energia você tem que transbordar no seu time, porque senão não é mais não do que sim, né? É mais não do que sim. E aí baixa energia, ninguém quer a gente, não é para todo mundo mesmo. Não é só quem tem, no meu caso, tá? Não é só quem tem varizes. É para quem tem varizes, mas quer esse tipo de tratamento. E quer esse tipo de tratamento com a gente, do jeito que a gente é. Maravilhoso. Do jeito que a gente cuida, do jeito que a gente se conecta, do jeito que a gente entrega. É para nem todo mundo você vê que é muita camada? Muita camada. E a gente vai legal. E vai cuidando da gestão emocional. O Exato. time comercial, né, para quem ainda não está familiarizado com essa nomenclatura, são as suas secretárias. Se você só tem uma, é a sua secretária. Se você tem duas, você tem um time de secretárias. Porque até essa visão, Camila, de enxergar a secretária como vendedora é disruptiva, né? Foi algo que nós aprendemos nessa jornada de construção como médico empresário. Hoje, eu vejo há algum tempo, mas não era assim desde o começo. Uma boa secretária é, antes de tudo, uma boa vendedora. A gente achava que a secretária antes ela era boa se ela fosse simpática, gentil com os pacientes, oferecesse um cafezinho, sempre acessível, sempre disponível. E essa habilidade de atender bem, ela continua sendo essencial. Exato. Mas o que a gente precisa é trazer essa mentalidade de vendas. Não é? E alguns colegas aqui, às vezes, ainda não viraram essa chave. De que a secretária ela é tua vendedora e que você precisa tratá-la como vendedora. E é mais do que isso, você precisa se construir como vendedor primeiro, porque aí você consegue liderar e você consegue trazer essa mentalidade, por exemplo, que você traz, você consegue passar isso para as suas secretárias, porque você se construiu como vendedora. Exato. Você entendeu o jogo de vendas, você entendeu que é mais sobre nãos do que sobre sims, você entendeu a gestão emocional que você tem que fazer para você continuar no jogo de vendas, você entendeu que não é para todo mundo, você entendeu, são várias camadas. Primeiro é para paciente que tem varizes, paciente que tem varizes que quer o que a gente entrega e do jeito que a gente entrega e como a gente é. Então você mapeou as camadas e essa clareza que você resolveu em você, você transborda para o seu time. E aí você faz a gestão emocional do seu time de vendas. Porque não é só treinar em técnica. Quem é líder comercial, quem lidera pessoas que trabalham com vendas, a gente tem que entender também da gestão emocional desse time. Com certeza. E eu entendo muito fantástico que a gente faz nessa jornada que a gente se transforma de médico a empreendedor, porque são essas habilidades aí que a gente não tinha, que a gente constrói. Exato. Então é uma transformação na gente mesmo. Exatamente. Porque no fundo totalmente. quando a gente sai, a gente acha que a gente é dono de tudo, que a gente pode tudo, ou que a gente, né, ou às vezes vem do modelo hierárquico que é complexo, a gente não sabe ouvir não, a gente, né... Isso. A minha primeira secretária, eu tratava ela como residente. Praticamente. Olha. Imagina, porque eu vim numa residência hierárquica total, cirúrgica, né, enfim. Então, a minha comunicação com ela era como residente. E aí eu percebi, falei, peraí, não vai funcionar. Eu preciso dela. Caramba. Eu preciso me comunicar com ela. Como é que eu faço? Eu lembro desse raciocínio. Como que eu faço? Veja, eu estudei 12 anos. Como que eu faço com essa pessoa que não tem formação, ela tinha formação nível médio, me entender para que ela faça o que é mais precioso aqui, que é colocar a gente para dentro. Caramba. Aí foi quando eu comecei a entender comunicação, oratória e liderança. Eu falei, preciso disso. Mas não sabia que eram esses os nomes. Que demais. Você sabe não que sabia. Eu preciso de algo, mas você conceitua depois. Sensacional isso. Eu falei, eu preciso me comunicar com ela. Comunicação, liderança, oratória e liderança. Exato. Caramba. E aí eu fui desenvolvendo. Como você desenvolveu? Foi desenvolvendo, porque a gente nunca para de desenvolver. Eu acho que essas três coisas, comunicação, oratória e liderança, é um treino contínuo. Tá. Eu divido em 2 momentos. Eu divido o momento que eu tive menos resultado e foi mais difícil, que foi no primeiro 1 ano e meio de clínica, que eu e o Christian lidávamos com tudo na unha, sozinhos. Pegava um pouco da experiência dos pais dele, um pouco de quando a gente fazia alguns cursos técnicos, ainda que a gente continuou se aperfeiçoando, tinha alguma coisa, né, a gente pegava um pouco da referência dessas pessoas também, porque elas já tinham clínica e tudo mais.
Mas, assim, o resultado baixíssimo. Realmente, o que mudou o jogo foi estar em ambientes de outros empresários. Perfeito. Porque você vê Foi como os ali. empresários, como esses empresários bem-sucedidos, que já estão nesse game há muito mais tempo, como eles se comunicam, Exato. como que é a oratória dele, como que eles lideram. Eu mal sabia o que era soft skills. Eu não sabia. Eu sabia tratar veia. E aí, quando me coloquei nesse ambiente, né? Primeiro foi um ambiente médico também, mentorias como a nossa. Então, estive em outras. E aí, eu comecei esses termos. Eu falei, mas eu não sei isso, eu não sei isso. E esse eu já faço, esse eu não faço ainda. Então, comecei a me familiarizar com esse processo, né? É um estudo constante. Cada um tem seu método de aprendizado. O meu é muito visual, ver podcast, assistir coisas. Gosto de ler também, mas eu sou mais visual. Legal. Né? Então, eu pego, anoto, escuto, aprendo muito no contexto. Sabe? Eu tento adaptar o que é pra mim também, para aquele momento. Né? E foi o que começou a mudar o jogo. Aí sim, foi rápido. Aí realmente exponenciou, porque eu comecei a entender que o jogo era muito maior do que eu estava pensando. E que se eu quisesse realmente crescer, eu teria que aprender muito mais do que eu estava fazendo. Sabe? Caramba. E como eu não fui para Pelotas para ser pequena, aí eu comecei a pagar o preço. Você tava De tempo, de dinheiro e dedicação, né? Que são vários preços que a gente paga. E a cada época a gente vai pagando um pouco mais, um pouco menos de cada um deles. Maravilha. Né? Mas eu comecei a pagar uma decisão de sempre crescer. Porque depois que eu descobri que não é só aquilo que a gente foi treinado para fazer, que a gente é capaz de muito mais coisas, eu falei, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero aprender o que é margem, eu quero aprender planilha, eu quero aprender a me comunicar, a fazer um treinamento, eu quero aprender a fazer uma rede social legal, eu quero aprender a liderar essas pessoas para que elas sejam pessoas melhores, eu quero aprender a ser referência, sabe? Eu quero aprender como que eu faço a pessoa olhar para mim olhar para mim com admiração, falar, poxa, o que eu preciso fazer para essa pessoa, para as pessoas olharem e falar, putz, olha que legal o que ela fez. Então, para mim, é uma constante busca nesse sentido, sabe? E aí, depois de um tempo, quando você vai buscar, você tem que balizar a ansiedade com o seu momento. Porque você começa a ter bastante informação, você fala, putz, se a gente tem uma mentalidade fraca, a gente fala assim, não é pra mim não, deixa eu voltar. Você começa a se cobrar muito para dar conta do volume de informações e aí você cai naquela armadilha perigosa de dizer, eu não dou conta, isso não é pra mim. Exato. E eu vou voltar pra onde eu estava. Tava mais seguro ali, não tava bom, mas tava mais seguro, Tava né? mais seguro e mais confortável. Exato. Caraca. E aí, quanto mais maduro a gente vai ficando, né? A gente vai perceber, não, agora é a hora disso, agora é desse momento. Qual que é o próximo passo? Então, pro próximo passo eu preciso disso. A gente vai passar por muitos momentos, né? Pontos de inflexão na nossa vida, de decisões. E a gente vai conectando a energia onde precisa. Exatamente. Né? Sem perder a base. Do que a gente construiu, do que a gente é, né? Do que a nossa essência, o nosso propósito, né? E por falar em base, Camila, porque eu acho que isso é essencial na jornada de crescimento e eu sinto isso em você, por isso que você suportou o processo todo, porque o processo, galera, de crescer e se construir como médico empresário, ficar dona do próprio negócio e aguentar a jornada, ele balança a gente o tempo todo, ele chacoalha. Se você não tiver uma base firme, você cai. Exato. A base, você chacoalha, você sente o impacto, você sente o desconforto, mas você continua em pé. Quais são suas bases? E como você fortalece essas bases continuamente para que você continue crescendo e suportando o processo de crescimento? Sim. A primeira base é a família, né? E a família Christian, meu sócio em tudo. A gente trabalha junto desde o dia 26 de abril de 2021. A gente se vê todos os dias, o tempo inteiro. Eu só não vejo ele quando ele está operando. Tirando isso, legal. A gente está junto sempre. E um desafio também no início da gente, né? A gente tinha aquela coisa assim, casal, sócio, não vamos levar trabalho para casa, tentar dividir o tempo, até que a gente entendeu que é tudo a mesma coisa mesmo e vamos colocar na hora certa o que cabe, né? Não vamos falar de negócio no jantar romântico, mas nada impede a gente estar dirigindo, conversando e vir um assunto da empresa e tá tudo certo. Então a gente também começou a lidar isso de uma maneira muito tranquila, né? Legal. Ainda não tenho filhos, mas é para em breve. Né? E a minha família, a família dele, que é a minha família também, e a minha família, que é o que sustenta, na verdade, isso tudo. Bacana. É o porquê, o nosso pra quem, né? E muito também de eu olhar para trás, olha, até onde minha família foi, mas, putz, eu quero mais,
Não desmerecendo, mas eu quero continuar avançando. Sem dúvida. Até para honrar. Eu acho que Pra o melhor honrar. jeito de honrar Tudo a que sua foi. família, Exato. tudo que você recebeu, é você crescer. É mais um nível, um É degrau você- a mais. É o degrau a mais, é você dar para sua geração, para sua história, o próximo nível. E o melhor uso que você pode fazer do que você recebeu é ir adiante. Exato, exatamente. Então, primeiro é a família. E segundo, a espiritualidade, que eu descobri ao longo desse processo também. Hoje eu sou Como? evangélica. Que legal. E eu descobri nesse processo. Porque no processo de construir inteligência emocional, que eu não tinha nenhuma, né? E depois que deu principalmente na faculdade, residência, a gente aprende a ter menos ainda. É verdade. Não sei como é que é a realidade dos outros, mas comigo foi assim. Isso. Então eu tive que redescobrir isso, né? Redescobrir eu comigo mesma, na minha identidade, né? Eu tinha muito, como todo mundo tinha, né? O que eu faço é muito mais importante do que eu sou. Caramba. Né? Eu nunca tive do que eu tenho ser mais importante do que tudo, tá? Eu sempre, isso para mim, eu acredito que seja uma característica muito positiva, porque não é que eu não tinha ambição, mas nunca foi mais importante do que as outras características. O que eu faço sempre foi mais importante do que eu tenho. Né? Mas eu até tenho que balizar minha ambição para o que eu tenho ser tão importante também, porque isso é uma atração legal. Isso, a gente ter ambição de viajar, de comprar, de materializar coisas. É muito importante de balizar a nossa ambição. Perfeito. Então, eu olho muito para isso com cuidado. Mas a gente que é médico, né? O que você faz? Sou médica. Né? Ou então, o que você é? Sou médica. Não, é o que eu faço. Sensacional. Né? Não, eu sou Camila, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa que é honesta, sou uma pessoa leal. Então, essa ressignificação foi muito importante e aconteceu nesse processo de me descobrir para liderar pessoas. Caramba! Me descobrir para fazer o meu negócio crescer. Né? Então, a espiritualidade me ajuda bastante, é onde eu volto sempre, é onde eu recorro para tomar decisões, é onde eu abasteço. A primeira coisa que eu faço no dia, na verdade a segunda, a primeira é treinar, porque eu acordo e treino cedinho. Seguida, meu momento de oração, de buscar a palavra, de me conectar, e quando o dia tá aquele dia difícil, eu falo, para, sabe, é a minha segunda base. Muito legal. Sabe? São os dos principais, tá? O restante eu abasteço de pessoas que são referência. Você, bacana. Joel, nossos mentores, Caio, Flávio, outras pessoas de referência no mercado, porque quando o dia está muito difícil, eu falo, peraí, deixa eu beber de uma fonte boa, me reenergizar de coisa boa, porque isso que está acontecendo aqui não representa o todo, é uma partezinha, né? Tá ruim, deixa eu ouvir um podcast 10 minutos. Opa, beleza, tem isso que eu tô passando é muito pequenininho, olha quanta coisa eu conquistei, olha quanto eu posso conquistar, olha, sabe? Então, eu fui aprendendo essas estratégias ali. Como eu falei, não sou mãe ainda, né? Então, imagine que essa seja a minha outra fonte, né? Agora que eu conheço, eu por muito tempo, essas mesmas bases, mas quando o filho nasce, digamos que é isso aí mesmo, não é? Camila. Então, imagine que vai ser isso que vai acontecer. É uma fonte nova. Mas isso é intencional, a gente não é... E a gente vai aprendendo que a gente vai buscar. Porque não vai vir. Isso. Não vai vir. Você tem que ir buscar. Tem que buscar. Boa. Você tem que buscar, sim... não, eu quero me conectar com Deus. Abre a Bíblia. Tem aplicativo. Não tem outra forma. Para e ora. Não tem outra forma. Eu quero cuidar da minha base e meu marido. Dedica tempo. Escuta. E a gente ainda mais a gente que é médico, cirurgião, quem faz procedimento clínico, a gente é dono da verdade. A gente não para escutar. É verdade. Meu grande aprendizado é escutativa. Caramba. Uma das coisas que eu me exercito é de fato, estar parecendo que eu estou escutando. Porque eu posso estar escutando. Mas a gente é tão acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo que a gente está escutando com atenção, né? Então, o meu objetivo hoje, por exemplo, com o Christian é escutativa, mas assim, como eu tô com você hoje. Perfeito. Presença. Para aquele momento. E isso é um desafio e é um exercício. A gente tem que buscar também, entendeu? E a mesma coisa, a gente não sucumbir. Tá um caos. Peraí, deixa eu parar, deixa eu escutar uma referência boa aqui rapidinho. Eu achei muito legal esse conceito que você trouxe das referências como fontes de abastecimento. E é por isso que a gente tem que escolher estar perto de quem nos abastece. A gente tem que escolher estar perto, conviver, se relacionar com quem é a nossa
nossa referência, Exato. porque o dia mal vai vir, os dias ruins virão, aquele dia que você olha esse cara, nada tá dando certo, o que é que tá acontecendo? E nesse momento, para você não desabar, você tem que saber quem são suas fontes de reabastecimento, e você falou algo muito importante, você tem que buscar. Não vai vir até você, você tem que ir lá na fonte e buscar. Exato. Esses dois conceitos eu passo pro time também. O resultado eles têm que buscar. Se ele veio de graça, desconfia. A gente nem quer. Legal isso. Eu falo, a gente nem Que quer. mentalidade de proatividade. A gente nem quer. Eu falo, e é tão constante que aí vira um mantra, né? A gente quer buscar, a gente não quer nada de graça. Então, isso sai para tudo na vida. A gente é treinando um time, uma coisa específica, que é tipo venda, fechamento de consulta, mas que vale para tudo na vida. Você está ensinando para ela um conceito de vida. Perfeito. Ela precisa buscar ser mais, ela precisa buscar relacionamento com o marido, ela precisa buscar uma vida próspera, assim como ela busca uma venda. Exatamente. Certo? Assim como ela busca um resultado. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa, né? Que a gente trabalha bastante ali, que a gente faz esse acompanhamento. E também da gente compartilhar com as nossas conquistas com o nosso time e com a nossa família. Porque é outra coisa também que a gente não é treinado, a comemorar. Caramba! Celebrar. É verdade. Celebrar Como é que você coisas. aplica isso hoje? Porque a gente, é verdade, a gente não é treinado a celebrar. E eu vejo muito isso nos mentorados, nos médicos com quem eu tenho a oportunidade de conversar. É como se fosse assim, você não fez mais do que sua obrigação. Isso aí. E aí a gente cresceu com isso na cabeça e a gente não tem esse drive natural de celebrar as conquistas. Isso. Também Como que você aplica isso? É intencional. Você cria um ritual. Nós criamos um ritual para isso nas nossas clínicas todas. Tá? Legal. Então, todos os dias a gente tem um grupo, né? Cada clínica tem o seu grupo ali, seu nicho, seu ecossistema ali. Legal. Mas a gente une o ecossistema comercial, ele é unido num grupo único também, porque comercial, secretária, conversa como secretária. É outro jogo. Exatamente. É outro jogo, né? É verdade. Ali a chinela come, né? As referências são outras, ali a gente fala, né? A gente é mais tubarão, a gente motiva, enfim, né? Outro estilo. Vendedor, comercial, secretária que vende tem outro estilo, né? Tem outro estilo. Então a gente tem e ali, cada unidade tem o seu, mas a gente joga ali também. Então, todo final do dia, elas colocam ali os fechamentos do dia, quantos leads entraram, quantas consultas, quantas foram para ligação, enfim, tá tudo ali. E quando fecha, cada fechamento é um toque de buzina. Então, cada unidade é uma buzina. Cara, que legal. Então, elas se filmam e elas falam 2 consultas. E manda no grupo. No grupo. E aí, cada uma é uma disputa saudável. Às vezes não tanto, porque gera uma competição, mas também gera celebração. Isso é tão importante que a gente teve 2 clínicas que reduziram a performance. E eu fui revisitar o grupo. Eu nessa função de obra, clínica, outra cidade. Falei, deixa eu revisitar aqui. E se você não está entendendo, daqui a pouco a gente vai contar como que saiu daquela agenda cheia com filas de espera de 3 meses para 5 clínicas. Fica aí que a gente vai já falar. Já chega. Enfim, só para também finalizar. Enfim. Sim. Aí eu falei, deixa eu revisitar isso aí. Eu olhei, as 2 clínicas pararam de comemorar as respostas. Olha, pararam de comemorar as vendas, os fechamentos. Aí eu falei, opa, puxei. Opa! Aí eu falei, juntei todo mundo num treinamento num sábado de manhã. Começamos a conversar e falei assim, ó, existem alguns fundamentos para a gente conseguir ter nosso resultado, além da resiliência, da persistência, gestão de emoções, balizar a mentalidade, balizar a ambição. É você celebrar conquistas. Tá aqui, ó, dados. Não sou eu que estou dizendo só. Tá aqui, vocês mostraram. Voltaram a celebrar conquistas, voltaram a ter resultado. Voltaram a ter resultado, caraca. O resultado atrai mais resultado. Exato. O resultado comemorado, celebrado, ele é mais potente ainda para atrair mais resultado. Você tem na sua clínica também, isso que é eu sei, cultura né? de vendas, exato. A gente tem, e assim pode ser a coisa mais simples, Camila, do mundo. A gente tem um grupo, eu, Harold e as secretárias da clínica. Todas as vezes que fecha um programa de acompanhamento, tem um macaquinho. Vocês vai lembrar aquela figurinha do macaquinho com o dinheiro caindo do céu. Quando pintou o macaquinho lá, parabéns. E a gente grita no WhatsApp. Então, assim, aquelas reações com muitos Es, muitas letras repetidas, palmas, parabéns. Tem que ter.
Isso é essencial para a pessoa. E tem até uma lógica, né? A conquista celebrada, ela gera ali uma reação neuroquímica de dopamina que é prazerosa. Então, a pessoa que celebra a venda, ela quer repetir. O seu cérebro sempre quer repetir o prazer. Então, você tem que potencializar essa sensação de prazer para o cérebro querer repetir, elas quererem vender novamente para desfrutarem da mesma sensação. Exatamente. E a buzina, ela dentro da clínica. Então, fechou 3 da tarde, tem buzina. Então, os próximos pacientes falam. Vai ter mais paciente, né? Os pacientes já estão dentro da cultura. Na recepção, eles escutam lá de dentro. Opa, vai ter mais paciente, né? Olha que legal. E sabe que legal esse exemplo, legal. Camila? Às vezes o médico fica meio com medo. Não vamos colocar essa cultura de vendas dentro da clínica. Paciente vai achar que é só venda, não é para ele. Cara, o paciente entende, é mais gente chegando para ser cuidada, para ser transformada, para resolver o problema. A gente fica feliz. É só preconceito que tem na cabeça. É só fazer que vai ver, certo. Só fazer que vai dar certo, que todo mundo se envolve. Uau, Camila, muito legal. Mas eu não posso deixar de dividir aqui a sua trajetória. Tudo que você falou, aliás, podcast e podcast tem que ouvir com papel e caneta ou com o celular aberto nas notas para você anotar, porque a quantidade de insights que já houve até aqui, a gente falou de mentalidade, a gente falou de bases, resiliência emocional no processo, a gente falou do como você fez, como você chegou nesse conhecimento, como que você se desenvolveu nessas habilidades. É muito rica a partilha de um episódio como esse. Aliás, se você está ouvindo esse episódio agora, faz melhor. Conhecimento guardado é só conhecimento. Conhecimento compartilhado é poder. Pega esse episódio, já clica aqui no compartilhar e manda para seus amigos médicos. Manda para aquele médico, cara, que você vê que tem um potencial incrível, mas está preso, está refém da própria falta de conhecimento, da própria mentalidade, da própria falta de visão. Porque quando você acessa referências, o que são referências? Pessoas que já foram mais longe, pessoas que construíram um caminho diferente da maioria, e você se conecta, você consome o conteúdo e você começa a acompanhar essa referência, você começa a vislumbrar uma possibilidade diferente da que você via. E isso é o início da transformação. Primeiro você vê, depois você vai buscar e você vai se desenvolvendo no que você precisa nesse caminho. E aqui, Camila, com essa jornada lhe levou nessa construção, essa mudança de mentalidade, esse ir buscar, esse pagar o preço, te levou a sair lá de uma clínica que tinha uma agenda vazia nos primeiros 6 meses a um consultório que tinha uma fila de espera de 3 meses. A Vascularte, a tua clínica, que não era Vascularte ainda, lá em Pelotas, deu certo. Como é que foi dali até você sair para o lugar onde você está hoje, com 5 clínicas em 3 estados diferentes e operar toda essa logística? Como é que foi? Porque é outro jogo. É outro jogo. São novas habilidades, novos desafios, novo tudo. Exato. A gente funcionou bem nesse espaço. A gente ia ficar bem ali por muito tempo. A gente não tinha nenhum tipo de pretensão de sair. Tinha um bom faturamento, estava tudo ok. Tem que ter ambição, inclusive. Até que o dono pediu a sala. Então, quando a nossa ambição ficou bem baixa, acho que Deus foi lá e falou assim, o dono pediu a sala. Caraca! Quando é porque a gente entrou naquele platô, Deus, né? Deus amado. Aí o dono foi lá e falou assim, então, minha filha era dentista, meu genro, acho que é gastro, em alguma coisa assim, eles vão voltar e eu preciso da sala daqui 2 meses, assim, tipo, 3 meses, na verdade. Não, pelo amor de Deus. Caramba. Vocês querem comprar? Não temos pretensão, mas espera um pouquinho. Conseguimos até o final do ano, tá? Isso foi início, abril, mais ou menos, 2023. Conseguimos até outubro. Esticar o contrato. Esticar ali pra gente conseguir achar outro espaço. Começamos a achar outro espaço correndo. Que loucura, gente. Naquela época, a clínica chamava C-Clinic, de Camila e Christian, tá? Era o C-Clinic. Era um nome que não podia ser registrado pela simplicidade e já tinha uma outra clínica no interior com o mesmo nome, inclusive pegando paciente nossa. Nossa, tipo, e aí o a gente falou, procurava ser clínica e ia pra lá. Exato. Aí a gente falou, opa, temos um problema aqui. A gente nunca foi de estressar muito com isso, mas temos um problema aqui, precisamos resolver. Vamos achar esse outro espaço. Aí, eu e o Christian falamos, bom, já que a gente vai mudar, então vamos mudar grande. Vamos mudar para um lugar melhor.
vamos lugar para algo que a gente consiga imprimir o que a gente é hoje, que é diferente 2 anos depois do que quando a gente começou. Né? Quando tinha aquela, né? E como mudar rápido, né? Exato, exato. E aí a gente começou a se envolver um pouco mais com história, com branding, né, com marketing, nesse sentido, não marketing digital, mas de deixar próximo do cliente o que a gente é, marca, exatamente. Marca pessoal mesmo. E aí a gente construiu a Lumivi, que essa clínica veio disso, da nossa essência mesmo, da gente transformar, da gente iluminar, da gente acender, da gente compartilhar essa luz com outras pessoas. Era muito mim, do Christian, assim, e a gente quer isso para os pacientes e para os colaboradores. Isso é a gente. Então, foi construído um branding nisso. Isso são vocês. Eu conheço vocês. É verdade. Que foi acertado. Vocês chegaram no ponto da essência, da identidade e conseguiram comunicar isso numa marca. Exato. Aí aumentamos para um espaço de 150 metros quadrados, que para a região é um espaço grande, né? Não precisava de nada mais do que isso. Viramos uma clínica multiprofissional, então eu tive o desafio de gerir, eu e o Christian, um espaço. A gente nunca teve gestor. Né? A gente, eram vocês. Era a gente. Com outras especialidades. Então, a gente tinha 5 especialidades, além da nossa. Médicas. E uma de fisioterapia, que é para cuidar dos pós-operatórios. Então, um desafio. Muita gente, bastante paciente. Então, deu muito problema. Muita dor de cabeça, muito estresse, né? Tudo que você pode imaginar aconteceu, nada muito grave, mas aquele desconforto, que fala, não, tá errado, alguma coisa não tá funcionando. E o que não estava funcionando era que a gente não sabia gerir. Era isso. Naquele momento, eu não quis aceitar, mas era mais ou menos isso hoje, olhando para trás, tá? Eu não sabia gerir. E eu falei, não, mas isso precisa mudar. A gente precisa realmente ter um pouco mais de profissionalização nesse processo. E eu sou um pouco mais processual, né? Então, e eu já estava buscando os demais conhecimentos. E aí, eu procurei realmente uma forma de ter um pouco mais de controle nas coisas. Comecei a olhar números, especialmente, né? E principalmente números financeiros. E eu falei assim, olha, X especialidades não estão funcionando para nós, está dando um pouco mais de trabalho do que solução. A gente, nessa estrutura, a gente não consegue organizar isso. E que aquele problema naquele momento era um grande problema, porque as pessoas eram nossos amigos. Eram pessoas conhecidas. E isso é um desafio do médico, que tem clínica, que o amigo atende, mas do ponto de vista de business não está valendo a pena. Exato. Então eu falei que a gente vai precisar resolver isso. Então a gente acabou desfazendo a parceria com algumas pessoas, concentrando realmente no que fazia sentido, e foi quando eu comecei, a gente limpou a água, como eu falo. Limpou a água. Gostei dessa expressão. Limpou a água. Vocês tiveram coragem de conversar com essas pessoas, ter conversas difíceis e desligar as pessoas. Sim. Olha isso, gente. Sim, exato. E sem desfazer amizades, continuamos todos amigos. Que bom, mas isso é maturidade de ambas as partes. De ambas as Nem partes. sempre é assim, né? Às vezes continuamos amigos e as pessoas foram entendendo. E eu acho que elas também viam que a gente era imaturo na gestão. Né? E aí, entendi. Né? Então, eu acho que no final das contas ficou bom para ambos. Mas o que aconteceu? Porque isso foi um ponto, né? Essa insatisfação nesse momento que fez que eu olhasse um problema para querer resolver e achei a oportunidade. Foi quando eu vi que a gente tinha 2 modelos muito campeões, que era a varizes, tratamento de varizes ambulatorial e a cirurgia plástica, só que com complexidades completamente diferentes. E eu sabia que o potencial da minha especialidade era muito grande, porque eu operava no modelo high ticket, e tinha muita oportunidade numa precificação com uma margem muito boa. Só que era outro jogo, era outro branding. Era outra marca. Outra comunicação. Outra comunicação, era outro tudo. Eu falei assim, bom, mostrei pro Christian. Falei assim, olha, tá aqui. Ele falou, você tá louca, você não vai parar de aprender, parar de atender, como é que você vai atender em 2 lugares? E abafou o meu desejo daquele momento. Só que não desisti, né? Continuei olhando e continuei acompanhando. Aí, até que eu voltei a conversa e falou, tá bom, vamos começar a estudar essa possibilidade. Eu falei, bom, para eu ter um outro modelo de negócio, eu preciso trazer alguém. E a possibilidade que você apresentou para ele era pegar o modelo campeão da vascular, que você já fazia, só que ao invés de ser naquela pegada do high ticket, muito sofisticada, com a margem maior, você faria disponibilizaria aqueles tratamentos, admitindo uma precificação um pouco menor, com a margem um pouco menor, mas ainda assim interessante para um negócio. Exatamente. E aí esse modelo ia para outro espaço físico.
iria para outro espaço físico. E aí precisaria mudar, ser num outro espaço. Não dava para operar no mesmo não espaço. dava, ia fazer confusão, né? Perfeito. Confusão dos pacientes, confusão de marcas, tudo, né? Perfeito. Isso foi um primeiro ponto. Interessante. E segundo, eu precisava da pessoa. Quem que ia fazer aquilo ali? Não tinha outros parceiros vasculares na cidade. Então, eu trouxe de São Paulo. Levei de São Paulo, na verdade. Então, uma pessoa que eu já conhecia, num momento de vida que era interessante, só que eu precisava validar a pessoa, o método e a velocidade com que essa pessoa ia aprender. Perfeito. Porque se demorasse muito tempo, ia demorar muito tempo para a coisa acontecer. E, né, uma vez que eu já decidi, eu já quero, né, que a gente Que a gente já avance. execute logo. Exato. Encontrei essa pessoa, validei o método, validei o tempo de aprendizado. Vamos escolher um local. Em 2024, a gente teve a pior enchente do Rio Grande do Sul. Não sei Meu se você se Deus, lembra. é verdade. Foi essa época. Lembro, foi 2024, né? E aí foi muito ruim, obviamente. E todos os negócios foram muito prejudicados, inclusive o nosso, né, principalmente estética. Nossa. E só que aquela vibe, tipo pandemia de novo, né? Meu e aí é onde a gente Deus. começa a ver, bom, o que eu vou fazer depois que isso tudo acabar? Meus funcionários super tristes, cidade super triste, todo mundo triste. Eu falei assim, vou seguir. Vou seguir, porque quando isso aqui acabar, a gente vai precisar empregar gente. E a gente vai precisar continuar avançando. A vida não vai parar, então bora. Chuva caindo, tudo Meu alagado e eu Deus. procurando lugar para fazer a clínica. Caramba, Camila. Foi em maio, a enchente, julho, eu aluguei o espaço, outubro inaugurei. De 24. De 24. Essa nova clínica. Vascular de Pelotas. Vascular de Pelotas. A médica começou a atender, nunca atendi ali, validei o modelo. Sempre muito bem. Falei, bom, vamos para a segunda. Porque quando eu pensei nessa unidade, eu já pensei em ela ter mais dela. Ter mais dela. Primeiro porque eu achava que o que eu fazia deveria atingir mais pessoas, eu tinha uma capacidade de hora para poder atender pessoas. Limitada. Então, isso que eu faço, que para mim é uma coisa muito valiosa para os pacientes, e para nós também, precisaria atingir mais pacientes e mais vasculares poderiam trabalhar bem felizes como eu trabalhava. Eram as duas coisas. Perfeito. Entendeu? E eu tinha essa capacidade limitada, então eu sabia que eu queria ter mais, né? Então, a modelo de negócio ali, ele já começou estruturado. Você que é médico que está assistindo, eu pedi ajuda. Não foi assim, eu vou formular esse negócio. Não, eu falei, quem que pode me ajudar com isso? Na minha cidade não conhecia ninguém. Olhei no mercado, procurei uma empresa que faz formatação. Que faz formatação de empresas. Exatamente. Tá? Legal. Porque era uma limitação técnica que, quando a gente não sabe, a gente pede ajuda e avança. E você tem que primeiro admitir que você precisa de ajuda e depois saber a quem pedir ajuda. Exatamente. Isso é essencial. Então, ela já nasceu para ter outras, né? Então, começou assim. Depois, eu vim para a segunda unidade, em Vitória. Também uma médica parceira. A gente estruturou o negócio lá. Ela inaugurou em abril de 2025. Legal. E aí, a gente tinha um outro plano pós-enchente, né? A gente tinha um plano de ir para Santa Catarina. Acabou morar e ter uma, né, a gente na verdade ia ver como que ia acontecer, porque aquele momento da vida assim que tá tudo meio estranho, a enchente, enfim, né, e as coisas renovando, acontecendo de novo. Então a gente tinha essa oportunidade, só que aí a vida trouxe a gente para cá de volta, para São Paulo. E aí alugamos um espaço para fazer a clínica Vascularte aqui. Inauguramos em setembro. Legal. Outra médica aqui também, todos os modelos sócio-operadores. E agora a clínica de plástica, que tem uma Lumivi, né? Que virou só plástica agora. Lá em Pelotas. E acabamos em março de inaugurar uma aqui também. Em Moema também. Maravilha. Fica próxima a Vascularte da Lumivi? 15 minutos andando. Uau! Que ecossistema maravilhoso. Eu digo que eu adquiri a prosperidade. Porque... Eu adquiri a prosperidade? Como é que é isso, Camila? Eu não fico presa no trânsito. Eu tenho domínio. A maior parte do tempo que eu consigo fazer as coisas que para mim são chaves. Treinar, almoçar em casa, jantar em casa. Luxo. Né? Tenho o final de semana disponível, a maioria das vezes só não está disponível quando eu estou servindo os meus mentorados, né? Servindo nossos negócios, que é importante, conexões, network, enfim. Mas sem essa liberdade. E uma vida que eu considero muito tranquila. Apesar de ter muito trabalho, né? O trabalho, para mim, hoje já virou uma coisa muito, muito tranquila, muito agradável. Tranquila, até agradável. Exato. Né? Claro, né? A gente sabe, tem BO para resolver, não é isso. Não é que a gente é alheia a isso. Mas eu já entendi que esse é o jogo. Caramba, entendi que esse é o jogo. Esse jogo é o jogo infinito. Esse é o jogo infinito. Entendeu? Uau, então, como diria Simon Sinek em seu livro é um Jogo Infinito.
Então, e aí, claro, né, a cada momento que a gente vai aprendendo outra coisa. Então, a gente veio para São Paulo, é outro jogo, né? É outro caminho. Jogo. É outra comunicação, outra estratégia, é outra forma de você ter paciente, de você ter conexões, que a gente, quando está numa cidade pequena ou afastado de um grande centro, a gente não entende muito bem. Exato. Então, a gente tem que reprogramar nossa mente também. Exato, porque para cada vascular, apesar do modelo ser o mesmo, né, da validação, mas tem peculiaridades de cada região. Com certeza. E para você manter as 3 unidades, as 5, todas funcionando em lugares diferentes, existe esse olhar. Exato. Né, claro fino. que para chegar ali tive que aprender a desenvolver lideranças, ou seja, pessoas que consigam estar na operação do que eu considero ser atividade-chave a maior parte do tempo, como se fosse eu. Uhum. Então, bons parceiros e saber como é que você mantém esses parceiros com você, que é muito mais do que dinheiro, não é só dinheiro. É verdade. Não é só dinheiro. Não. É presença, é referência, é admiração. Admiração. É visão junto. Isso. Clareza na jornada, porque as pessoas não podem andar com você no escuro. Ela tem que saber onde é que você quer levar elas. Exato, perfeito. Né? Pode ser que onde você quer levar elas tem uma coisa muito melhor depois. Exato. Mas neste momento o que você enxerga é isso. Até que o mercado, até que suas outras referências, até que o caminho vai mostrando que você pode algo muito maior. Muito maior. Mas que talvez também não seja, a gente não chega um pouquinho atrás, mas estamos juntos. Estamos juntos. Vamos ajustar a rota. Vamos crescer. Exatamente. Então, eu acho que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a se comunicar cada vez melhor, a deixar mais claro o jogo. O jogo de adulto é um jogo claro. Né? Então, eu trouxe, por exemplo, uma das minhas colaboradoras principais, ela veio de Pelotas para cá. Tive que vender para ela uma visão, vender para ela um caminho, né? Vender para ela, olha, esse momento vai ser um momento um pouco mais difícil, porque é um começo, para mim é novo também, mas estamos juntos. E conta comigo, que eu posso ter certeza que se eu não tô contigo, eu tô lá fora buscando coisa para nós. Sensacional. Sabe? Eu não tô, por exemplo, num evento passeando, eu tô buscando coisa para nós. Maravilha. Né? Eu não tô viajando. Não. Se eu tô descansando, é porque eu preciso da minha mente boa para nós. Sensacional. Sabe? E a gente tem que perder o medo de comunicar essas coisas, sabe? Perder o medo de comunicar. E a parte de quem sabe o funcionamento da clínica, né? Então, eu tenho 2 pessoas muito chaves que me possibilitam uma gestão à distância. Perfeito. Né? De tudo isso. Vou presencialmente, com certa frequência, nas unidades, claro. Né? Porque o líder tem que estar presente. Seja online, mas tem que ir lá colocar a cara também. Tem que botar a cara também. Porque tem coisa que só o líder, quando entra, já vê coisa errada, né? Exatamente. É o olho do líder, né? Que não, é insubstituível. Exato. Esse olho. Mas a gente precisa aprender a confiar. Aprender a confiar no que a gente entregou, no que a gente ensinou. Aprender a ter ferramentas para acompanhar. Rotina, processo para acompanhar. E as coisas vão fluindo, né? É bom que não dependa só da gente. A gente tem um ego muito no início, né? Principalmente o médico, né? E quando a médica começou a atender, no primeiro momento eu falei, vixe, esse paciente não gostava tanto de mim assim, né? Exatamente. Eu também passei por isso. Mas nossa, que bom. Mas que bom. Isso. Eu preciso me solidarizar com esse sentimento aqui agora em público. Eu preciso ressignificar um pouco esse sentimento que... Exato. Mas eu não sou tão importante assim. Mas que bom. Sensação exatamente a mesma. Quando eu coloquei a primeira endócrino na minha clínica e um paciente que era meu começou a passar com ela. Enfim, essa era a ideia. Eu trouxe para isso, porque eu estava reduzindo os atendimentos, não conseguia atender mais. E aí eu mandei uma mensagem. E aí, como foi? Gostou da consulta? Nossa, foi maravilhosa! E aí você foi... Putz, que bom. É o sinal que eu tô pensando é realmente... Exatamente. Assim. Mas dar um lugar a esse sentimento e até aceitá-lo naquele momento hoje, né? Mas eu ficaria mais feliz, mas naquele momento é importante, né? Faz parte da nossa construção, do nosso amadurecimento. Exato. E todos esses colegas que estão na clínica são sócios, então eles também estão nesse momento de aprender a gerir, aprender a liderar as emoções, time. Então eles também estão nesse processo de aprendizado. Legal. Né? Com acompanhamento nosso também. Legal. Né? Então isso facilita, claro, toda essa jornada para mim. Né? E é isso. Hoje a gente também tem a parte educacional que a gente ensina técnica para vasculares. Então, eu acho que eu estou tentando transbordar de tudo que eu sei de diversas formas. Maravilhoso isso. Para onde eu posso. Onde pode. Onde eu consigo alcançar, a gente chega ali. Demais. Camila, uau! Que papo, que conversa, que insights. Eu anotei muita coisa. Eu sentada aqui nessa mesa, eu estou no lugar de aprendiz.
entrevistadora, perguntadora e aprendiz. Então eu aprendi pra caramba com você. Eu me abasteci dessa nossa conversa, porque quando a gente tem alguém, poxa vida, que está trilhando um caminho que eu trilho, que eu defendo, que eu levanto a bandeira, que eu sustento a bandeira, e eu vejo outras pessoas trilhando esse caminho com tanto resultado como você, valida a minha tese. Então, valida a nossa tese, valida a tese que hoje você leva para os médicos também, na educação empresarial para médicos. Que a gente é capaz, né? Que a gente que é capaz, para nós também. Que é para nós também, que a gente não precisa, como médico, passar a vida inteira sendo empregado, sabe? O contratado, a gente pode ser o contratante, o empregador, o gestor, o dono do negócio, exatamente, da operação. Não é fácil, não é um caminho, poxa vida, só com flores, tem pedras, tem espinhos, tem vários altos e baixos, mas é uma jornada. Eu olho para você, que dá para você trilhar bem. Dá para você trilhar bem, você ter qualidade de vida, ter tempo livre, ter leveza, sabe? E prosperidade e realização pessoal e profissional acima de tudo. Quando eu te ouço falar, hoje eu estou transbordando tudo que eu aprendi para as pessoas, para o médico, para os pacientes, para o meu time, para os meus alunos e mentorados, a gente vê que esse processo é o grande prazer, né? O grande propósito é isso. Isso nos abastece no nível, isso faz tão bem para a alma. Faz tão bem você saber que você está construindo algo que está impactando tantas pessoas, gente. Eu acho que é isso, no fundo, que dá a força, que dá o gás, que faz a gente acordar todo dia, que faz aguentar o dia mal. É ver o bem que todo o teu movimento está gerando nas pessoas. Eu sempre falo, né, em reuniões com o time, né, com as pessoas que eu estou conectadas. Primeiro que a gente não nasceu para ser morno, né? A gente nasceu para avançar. A gente não nasceu para ficar onde a gente está. Né, se a gente não se movimentar, a vida vai fazer isso pela gente. Primeira coisa. E segundo, que a gente só fica cheio para transbordar. Uau. Só. O único objetivo é pra gente não tem outro objetivo, não tem que parar só na gente. E eu acho que lá atrás, quando eu pensei, né, em vasculate, foi bom, isso que eu faço aqui não pode ficar só aqui. Tem que ir para mais pessoas, tem que ir em outros acessos, de outras formas. Claro que não tem como não ser para todo mundo, mas pode ser para mais gente e de diversas formas. Sabe, através de outras pessoas executando, através de ser mais acessível, né, financeiramente para algumas pessoas, de diversas formas. Só não para em você. Só não para em você. Você carrega, ele é muito maior. E a gente tem a obrigação de, o que está dentro da gente, ser cada vez melhor. Porque a gente só vai jogar coisa boa. Uau, sabe? Demais. Então esse é o nosso exercício diário, melhorando o que está dentro da gente, para a gente só jogar coisa boa. Sabe? É assim que eu lido, e assim que eu lido, oriento meu time, oriento as pessoas. Cara, isso é muito valioso. Fica bom para passar cada vez coisas melhores para as outras, que vai dar tudo certo. Nossa, demais. Esse objetivo de ficar cheio é transbordar, não tem outro. Então, buscar, a gente tá ali no Class, eu acho que é buscando nos encher da melhor parte para poder transbordar isso para os alunos, para os mentorados, para o time, para os pacientes que são atendidos em nossas clínicas. Isso é demais, Camila. Olha, eu ficaria mais 1 hora aqui, mas eu tenho que finalizar esse episódio, porque nós já passamos aqui do tempo. Que papo maravilhoso. E pra gente fechar, esse episódio número 50. Maravilhoso. Fatídico episódio número 50 do Podpés. Demais. Fazendo jus, aliás, ao número 50 em grande estilo, com maestria. Camila, que mensagem final? A gente falou tanta coisa, né? Foram tantos pontos, a gente tocou em tantas dores do médico, em tantos pontos decisivos para o médico que está buscando essa jornada de se construir como empresário, de crescer, de ser o protagonista da própria carreira. Que mensagem final a gente poderia deixar para esse médico? O médico que ouve a gente aqui, tem médicos em diferentes níveis dessa mesma jornada, mas todos buscando o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Que mensagem a gente poderia deixar para esse médico, poxa, que quer crescer, esse médico que já percebeu que onde ele está não é o que ele sonhou, não é o que ele quer para ele, mas ele não tem clareza de como que ele faz para chegar, por onde ele começa, qual que é o primeiro passo, quem ele procurar. Que conselho a gente poderia deixar para ajudar essa pessoa? Bom, primeiro, esse desconforto é uma mensagem, né? Se você está desconfortável com isso, já é maravilhoso. Porque o primeiro passo para a mudança é o desconforto. E aí, uma vez que você está desconfortável, vem a ação.
né? Então, quando a gente não tem a clareza do processo, a gente precisa buscar quem já caminhou. É onde tem você, tem outras referências do mercado, tem a mim também, o Christian, que a gente ajuda outros médicos, ou seja, buscar de quem já caminhou esse caminho e que tem resultados sólidos. Isso é o mais importante, né? Qual que é a base que essa pessoa traz para poder te ensinar? Né? Senão fica uma coisa muito superficial, né? E você vê que nem sempre, não tem a bala de prata. Né? Não tem aquele, nossa, segue essa fórmula aqui que vai dar certo. A sua fórmula deu super certo, a minha tem várias maneiras de dar certo. Mas perfeito. O que não muda, com certeza você já está no seu episódio 50, é o modelo mental de quem chega. Exatamente. Então o que você precisa, na verdade, é se conectar com pessoas que têm um modelo mental campeão. Exatamente. Independente de qual seja essa fonte, qual ticket você consiga investir hoje. Né? O mais importante, se você não tem dinheiro, você paga com tempo. Então você investe o que você pode. Entenda que o investimento, na verdade, ele vem de um resultado, ele vem de um retorno. Então, você não está fazendo um passivo, você está colocando dinheiro para vir mais. Para vir mais. Dinheiro e outros ganhos. Um pouco da mente, né, do mentor que você colocou ali. Exato. Né? Então, procurar essas referências que sejam de valor. E esse momento que a gente está passando aqui é uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre você, todos os seus outros convidados que vêm aqui, porque é assim que você busca uma grande referência, né? Os resultados e o modelo mental. E feito isso, investe. Investe porque o resultado vem. Investe dinheiro e investe tempo que o resultado vem. Uau! Uau, gente. Para fechar com chave de ouro essa conversa, esse papo, Meu Deus, eu acho que foi um episódio riquíssimo, um episódio provocador e um episódio que trouxe muita clareza. Porque às vezes o episódio provoca e você sai daqui provocado, o que não é ruim, mas esse episódio ele foi muito completo porque trouxe muita clareza do como fazer. Então, Camila, eu quero te agradecer muito pelo seu transbordar. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui. A gente se enche para transbordar, então acho que você está vivendo isso. É muito legal ver uma médica como você, que preenche todos os pré-requisitos da qualificação técnica, faz uma medicina ética, sem picaretagem, sempre estudiosa, responsável, comprometida de verdade com o paciente. Essa medicina que a gente acredita, conectada com a visão empreendedora da coisa, com a visão em modelo de negócio, em vendas, em gestão e liderança, dá nisso que você chegou. A gente é imbatível. Que você está chegando. É isso. A gente só não sabe ainda, a gente só precisa mostrar para pessoa. Exatamente. E você que está ouvindo a gente, você também pode. Quando você conhece uma referência, você conhece uma possibilidade para você. Porque se foi possível para aquela pessoa, também é para você. Existe o caminho. A gente só quer saber se você está disposto a trilhar. A como investir o tempo, dinheiro e energia para fazer acontecer. Então, muito obrigada, Camila, pela sua participação. Foi maravilhosa. Se você gostou desse episódio do Podpés, coloca aqui embaixo, deixa seu comentário. Eu e a Camila vamos amar ouvir o seu feedback. Faz melhor, compartilha esse episódio com outro colega médico. Compartilha esse episódio com médicos que merecem crescer, merecem ser apresentados a essa visão. Médicos que podem muito mais do que onde estão, para que esses colegas se encorajem, encontrem referências e a visão que precisam para crescerem cada vez mais. E no final das contas, a gente fala que a gente precisa investir em conhecimento. Afinal, você tem o desconforto. O desconforto é uma mensagem. E o próximo passo é você entrar em ação. E quando você entra em ação, você precisa saber o que fazer e qual a sequência de fazer as coisas. E para isso a gente tem conhecimento de quem já trilhou esse caminho e está disposto a compartilhar com você. Se você quer ouvir, quer saber, quer conhecer mais como funciona o PES, um programa de educação para médicos que estão no comecinho dessa jornada e que querem saber quais são os primeiros passos, como crescer o consultório, como captar pacientes, como fazer marketing digital, como fazer gestão do seu consultório, como criar e vender programas de acompanhamento, que é um modelo de negócio que alavanca o consultório particular desse médico. Conheça o programa PES, uma formação para o médico que está nessa fase. Se você nunca ouviu falar sobre o PES ou não conhece o PES, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse episódio para você conhecer um pouco mais desse programa que pode te ajudar muito. No mais, Camila, só te agradecer por isso. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilhosa essa troca. Um beijo especial para vocês. Esse foi o episódio número 50 do Podpés. Uma salva de palmas, ó,
pro nosso episódio maravilhoso. Foi tudo! Foi demais! Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.